Bernardo, a gente tem aí a final Flamengo e Atlético Paranaense. Muito tempo ainda para fazer o que esperar, mas o que esperar dessa final? Porque quando a gente fala que vai ter Flamengo e Atlético Paranaense, eu já imagino um Flamengo atacando, o Atlético Paranaense só defendendo e praticamente um massacre do Flamengo. É o que eu imagino, como foi na Copa do Brasil. Será que o Filipão ele se arrepende de ter feito isso na Copa do Brasil e vai mudar? Ou vocês acham que o Filipão vai tentar se defender e levar essa final para os pênaltis? Porque contra o Palmeiras, tudo bem. Começou a jogar quando teve um a mais. Exatamente. Não estava jogando. No primeiro tempo, o Atlético não jogou. O Atlético não atacou até o Murilo ser expulso. Isso. O que esperar dessa final da Libertadores, na opinião de vocês? Do Flamengo e do Atlético Paranaense. Falta muito tempo ainda, mas eu concordo. Mas não vai mudar muita coisa. Não, exatamente. Assim, eu concordo. O objetivo é assim: as duas equipes chegarem na plenitude física, correto? Não é isso? Vai ser a final de Libertadores. Então as duas equipes vão ter que chegar na ponta dos cascos. Nessa situação, nas condições normais, com o Flamengo, com todos os seus jogadores bem fisicamente, o mesmo pro Atlético Paranaense, imagina um jogo, o Flamengo exercendo protagonismo e o Atlético se defendendo mais. O que não significa, por exemplo, que não vai ser um time perigoso nos contra-ataques. Até porque tem uma grande diferença em relação aos confrontos pela Copa do Brasil. Esse cara é o Vitor Roque. Vitor Roque não jogou. Não jogou, exatamente. Já tinha atuado pelo Cruzeiro. O Atlético tem um jogador mais forte, de ataque, mais forte, mais rápido, mais técnico, mais perigoso do que o Pablo, né? Então eu imagino isso. Imagino até, por exemplo, suponhamos que existe essa possibilidade, evidente, que o Flamengo saia na frente. No segundo tempo, o Filipão pode fazer o que aprontou no jogo de ontem contra o Palmeiras. Coloca Terence, coloca Pablo. Eu acho que ele vai jogar com 3 volantes, o Hugo Moura, o Fernandinho, o Alex Santana, o Canóbio e Vitinho e o Vitor Roque. Acho que a formação do meio de campo para frente é essa. Os 2 laterais, Kelvin e Abner, e Thiago Heleno e Pedro Henrique, né? No caso, da direita para a esquerda, Pedro Henrique e Thiago Heleno. E o goleiro Bento muito bem. Não pode ser um samba de uma nota só, porque eu vou te falar assim, ó. Por exemplo, a temporada passada, qual era o time que jogava um futebol que a gente gostava de ver? Todo mundo se encantou ano passado com esse time. Red Bull Bragantino. Foi? Ele joga um futebol maravilhoso. O Red Bull Bragantino, na temporada passada, ele vai pra final da Sul-Americana. Eu preferi o Atlético Mineiro que o Red mas Bull tava jogando Bragantino. bem, tava jogando bem também. Ele tava jogando melhor que o Atlético Paranaense. Tava jogando bem. E aí você pega a final, o Red Bull Bragantino não anda contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo ruim. Mas o Atlético se impondo muito melhor. Sim. Foi melhor. Foi melhor, foi justo. Foi justo. O Red Bull, porra, que eu via. Cadê aquele Red Bull que tocava, ia, agredia? O Atlético dominou o jogo lá foi no Paraguai, né? Foi no Montevidéu. Uruguai. Foi Montevidéu. Tava lá no estádio. 4.000 pessoas. Um jogo só. E ainda assim, o Flamengo acho que ele tem a vantagem, por mais que possa meter uma retranca, se empatar, tem prorrogação. Você ganha ainda mais 30 minutos pra jogar. Se você pensar assim, eu quero meter uma retranca pros 90, não. Tem que fazer a retranca também pros 30. E eu lembro que na final de 99, o ataque do Corinthians, Luizão, Edilson, Ricardinho, Marcelinho, eu e Rincon por trás. A gente toma 3-2 do Atlético no primeiro jogo. Segundo jogo de volta aqui no Morumbi, a gente 2-0. 3-0 esse Tava jogo. 3-0. Eu faço um, e depois eu não sei se é o Marcelinho que faz o 3-2. O Rincon se machucou nesse jogo. Luizão faz. O segundo jogo aqui, a gente mete 2-0, 2 gols do Luizão. Um do Ricardo. 2 gols do Luizão. O terceiro jogo é uma quarta-feira. A gente tem que jogar pelo empate. 0-0. Luizão toma o terceiro cartão na final. Oswaldo aqui, porra, onde os cobra, e aí, vamos sair como? Com o Fernando Baiano e mantemos a mesma pegada, ou entra Gilmar Fubá e segura o resultado. Nós seguramos o resultado. Foi um jogo ruim, quarta-noite, chovendo, conquistamos o título brasileiro. Aquele time que era ofensivo pra caramba, a gente deixou de ser pra defender o título. Defender o título. Então, um jogo só, pode acontecer muita coisa até lá. Agora, pro Atlético Paranaense, o que eu falo? Filipão tá terminando a carreira, né? Vai encerrar como treinador. Só que ele tem que olhar pro Campeonato Brasileiro. Se ele não terminar entre os 6, a temporada é ruim. Financeiramente foi bom. Mas pra próxima temporada é ruim se você não tiver direto na Libertadores. Sim. Foi isso que eu falei hoje.
Mas já é um ganho pro Atlético Paranaense. Você não tá entendendo. Até de renda. Tudo bem, não. Público. Você não vive só desse ano. Você tem que pensar também a temporada que vem. O Bernardo fala assim, que nem eu falo, o Vitor Pereira no Corinthians, os caras tinham que definir logo, meu irmão, você não vai ficar não, é? Estamos aqui em setembro, outubro, já pensava em outro nome e tchau pra ele terminar. Já avisa. Já avisa logo. O clube tem que se programar. Vai ficar refém de uma pessoa física? Falando desse time do Flamengo, porque eu costumo dizer que ninguém hoje no Flamengo vive uma má fase. Principalmente no time titular. Não tem. Talvez o único jogador que não renda o esperado, os únicos, Marinho e Cebolinha. O Marinho fez um golaço hoje. O Cebolinha mais uma vez jogou mal. O Cebolinha e o Marinho, eles não rendem por enquanto. O Marinho tá melhorando. O que se esperava no Flamengo. O Marinho contra o Ceará fez uma partida horrorosa. Mas no time titular, todos vivem um bom momento. Sim. Todos. A gente tá falando até do Rodinei. Campanha pro Rodinei na seleção. Que não parte deste lado da mesa. Tá bom. Deste lado aqui só tem eu. Eu e um que tá, ó, da tem bancada. Nome e sobrenome. Fecha no Vampeta. Tem nome e sobrenome. Na bancada toda nossa aqui. Vampeta. Na bancada de esporte da Jovem Pan toda, só eu e o Viga que se rendeu. Sim. Tem o Léo Pereira. Tá bem, também. Que era execrado, hoje é um zagueiraço. São dois caras que eu acho que tem que... Não, calma, zagueiro. Ele não é um zagueiraço hoje? É um bom zagueiro, não é um zagueiraço. Não, é um zagueiraço. Zagueiraço era Moza, Aldair, Juan, é zagueiraço. Então tá bom. Então, é um bom zagueiro. Então o Gustavo Gomes também não é um zagueiraço. Então o Davi Luiz também não é. Você quer comparar com quem? Com o Aldair? Você quer comparar o Léo Pereira com o Gustavo Gomes? Não, mas o Léo Pereira hoje é um zagueiraço. É um bom zagueiro. Você não pode comparar com o Aldair. Porra. Ninguém vai ser comparado com o Aldair. É lógico. Aldair, Juan foi duas zagueiraço é Gustavo Gomes, esse é um zagueiraço. Esse é um zagueiraço. Ele é um bom... Hoje ele tornou-se um bom zagueiro. Léo Pereira e Davi Luiz juntos, eles não perderam ainda pelo Flamengo. Se eu não me engano, foram 15 jogos. Eu vou até ver aqui. 16 jogos dessa dupla de zaga do Flamengo. 12 vitórias e 4 empates. São 84% dos pontos, 36 gols marcados e 7 sofridos. 9 jogos sem sofrer gol. É uma zaga que tá voando com esses dois juntos. E o Léo Pereira tá jogando muito sim. É isso que eu não gosto. Quando o cara tá jogando mal, eu sou o primeiro a criticar. O Léo Pereira eu falava, gente, o Flamengo tem que liberar esse cara. Mas hoje ele tá jogando muito. Mas quem tá criticando? Não. Eu falo que quando tá jogando muito, tem que falar. O cara não é um zagueiraço hoje? É. Um zagueiraço não, Thiago. É um bom pra ser zagueiraço, você não precisa ser um zagueiro de seleção brasileira. Zagueiraço é um jogadoraço que é logo um baita de um jogador. Aquele jogador que você olha e fala, pô, esse cara aqui é o seguinte, é um dos melhores do time. Zagueiraço do Flamengo não tem hoje um zagueiraço. Tem o Davi Luiz não é um zagueiraço? É um bom zagueiro, é um muito bom zagueiro. É um zagueiro melhor do que o Léo Pereira. É muito bom zagueiro. O Davi Luiz entrando em forma. Zagueiraço no futebol brasileiro, pra mim, só tem o Gustavo Gomes. Zagueiraço. Que isso? O Davi Luiz é muito mais zagueiro que o Gustavo Gomes se ele estiver não 100% na sua forma. Hoje não. Tá bom. Ele tem uma carreira maior. Bem maior. Ele tem uma carreira maior. Ele tem uma carreira bem maior. Ele é campeão de Champions League. Ele foi o zagueiro mais caro do mundo quando ele foi contratado. Ele tem uma carreira maior, mas hoje, aqui, ó. Hoje, é 8 de setembro. Tá bom, mas o Davi Luiz tá caminhando pra chegar ao mesmo nível do Gustavo Gomes em breve, pelo que ele tá jogando agora. Ele tá jogando muito bem. Melhor do que o Léo Pereira, eu acho. Tá? Embora ele tenha falhado no gol do Ceará. Falhou. Ele deixa de marcar o Jô pra fazer ali uma... Não sei o que ele pensou ali, fazer uma dupla com o Pulga pra marcar o Chico. Mas entre nós também, né? O Jô acertou um chute difícil. Mas tava pegar aquela bola do jeito que o Jô pegou. É um jogador muito técnico. E, aliás, aí é um problema que o Ceará tinha. Só tinha atacante ruim, né? Perdia um monte de chances todo jogo. Contra o Fluminense, Maracanã foi assim. Contra o Botafogo foi assim. Aí vem um cara que sabe que tem técnica, que tem pouca mobilidade, mas tem técnica. Ele recebe uma bola para finalizar e faz o gol. Contra a grande zaga. E a coisa muda muito, né? Um ano o Flamengo jogou uma final aí, um pouco menos de um ano. Acho que todo mundo esperava que ele poderia chegar em uma nova final, isso não é novidade, mas acho que ninguém esperava que ele poderia chegar numa nova final com o Rodinei e o Léo Pereira de titulares, né? Eram caras que já estavam no elenco no ano passado. O Renato até usava o Rodinei na ponta direita, quando o Renato colocava o Rodinei, não colocava de lateral, que eu até achava que era uma boa alternativa ali do Renato.
usar o Rodinei como um atacante. E o Léo Pereira, na final, ele estava até suspenso, ele não estava nem no banco. E eram dois caras que, acho que no dia da final da Libertadores lá em Montevidéu, acho que todo mundo imaginava que seria mais fácil eles não estarem no Flamengo um ano depois para jogar outra final do que eles serem titulares, né? Então a coisa roda muito, muda muito. E agora eles vão chegar como titulares merecidamente numa final de Libertadores, o que era inimaginável. Todo mundo esperava que eles estivessem fora do clube até. Ó, o Pilhado conseguiu. Depois da hashtag Rodinei na seleção, tô vendo aqui que tem hashtag Léo Pereira na seleção. Ixi, mais um pouquinho você consegue uma boquinha. Olha aí, até pra... Não, mas agora uma pergunta. Até pro Neneca. O que é mais determinante nesse time do Flamengo hoje? Por que esse time é um timaço? É mais por causa do quarteto ofensivo, Vamp, que você sempre fala que é esse o pilar, mas também já é um Flamengo que sofre poucos gols. Eu acho que agora o Flamengo encontrou um equilíbrio na defesa também. Eu tenho um negócio comigo, eu concordo até com o goleiro, né? Mas Rascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, porque o Bruno Henrique não tá, infelizmente teve lesão. Pode botar esses 4 e escolher o resto. Olha o que o João Gomes jogou hoje, foi uma barbaridade. O João Gomes, a gente tá falando aqui, e tem de falar mesmo do Pedro, do Everton Ribeiro e tal. O que o João Gomes jogou hoje, eu tava assistindo ao jogo ao lado do Piperno, a gente falava sobre isso, né, Piperno? O que o João Gomes jogou foi um absurdo, que ele deu de caneta, rapaz. Deu 2, uma no primeiro tempo espetacular, outra no segundo tempo. O João Gomes tá jogando muito, não dá pra tirá-lo do time hoje. Falta muito tempo pra final da Libertadores. Como é que chegarão Vidal e Thiago Maia, né? Dá para pensar hoje, numa final de Libertadores sem o Vidal? Será que o Flamengo vai prescindir da experiência, da categoria do Vidal? Numa final de Libertadores é um dilema. Eu acho que o time que vai iniciar a final, se não tiver nada de errado, o Vidal não vai jogar, não. O Thiago Maia. Eu também acho. Eu também acho. Mas assim, não é complicado você olhar o Vidal e falar: caramba, tem um cara desse para jogar a final de Libertadores. Não falo só por experiência, não. Falo muito bom, ele é categoria, um jogador sensacional, espetacular. Você olha pro banco e fala: caramba, e aí? Eu tenho esse cara aqui que até outro dia estava arrebentando contra o Liverpool em Anfield pela Inter de Milão. Não, e tem outra, né, B? O Vanderlei Luxemburgo, ele veio aqui no Reis da Resenha, né, Vamp? E ele conta uma história que ele estava jogando Real Madrid e Juventus. Zidane e Ronaldo mortos em campo. E o Real Madrid estava ganhando. O Madrid tinha ganho o primeiro jogo em casa. Não, acho que estava ganhando por 1-0. E aí a Juve virou. O segundo jogo lá em Turim. Não, ele substituiu. Ele tirou os dois. É o segundo jogo, mas é na Itália, quando ele tira os dois. Aí ele tira os dois mortos. E o Real Madrid é eliminado. Não, e a Juventus estava totalmente retrancada. Totalmente retrancada. Não fazia nada no jogo. Quando ele tira os dois, começa um massacre da Juventus. A Juventus vira e passa. E aí ele conversando com o Zidane, ele fala, caiu por causa disso. O que aconteceu? Porque eu tirei vocês estavam cansados. Ele, nunca tire eu e o Ronaldo. Aí ele, por quê? Porque os caras têm medo. Eles ficam atrás. Eles vão marcar a gente, mesmo vendo que a gente tá morto. Tem o respeito. Tem isso do Vidal também. Para um jogador do Atlético Paranaense, que vai ter o Fernandinho do outro lado, que é um cara super experiente também. Jogador de Premier League. É diferente você enfrentar um Vidal do que os outros, mas eu concordo com o Bruno. Não tem como você tirar o Thiago Maia e o João Gomes hoje. O João Gomes não dá. Eles estão jogando muito. O João Gomes não dá. E o Thiago também. O Thiago também, tá jogando muito bem. Mas eu entendo, eu concordo. O time do Flamengo hoje, do goleiro ao ponto esquerdo, é Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o time titular. Esse é o time titular. Agora, é complicado você olhar e falar, pô, eu tenho o Vidal, cara. Né? Tem o Vidal. O jogador que até outro dia estava arrebentando em jogo de Champions League grande. É complicado. Numa final de Libertadores da América, esse cara veio para ganhar a Libertadores. Em algum momento do jogo ele vai ser utilizado. Agora, porque sobre isso que o Pilhado falou, que o Vanderlei contou e tal, é que tem uma coisa diferente também. Lá, o Vanderlei tira os dois. Já eram dois. É como se hoje, no meio de um jogo, o técnico do Flamengo fosse tirar, sei lá, o Arrascaeta. É diferente de você mexer num time que está pronto e estruturado para colocar uma outra estrela que chegou, né? São Paulo, por exemplo, teu pai já deve ter te contado isso 1 milhão de vezes, teve essa dificuldade para encaixar o Falcão num time que estava voando. Foi reserva. Falcão. Foi reserva, né? Daquele São Paulo que tinha o Márcio Araújo titular. Então, às vezes encaixar um cara, por melhor que ele seja,
corre o risco de quebrar um time que está estruturado. Isso pode estar acontecendo com o Everton Cebolinha. Quando ele é contratado, né? Eu duvido que ele ia trocar o Benfica pra ficar. Se ele era banco do Benfica e ficar no banco do Flamengo, era melhor ficar ganhando em euro. Acho que ele pensava em Copa do Mundo, inclusive. Eu também acho. E aí ele vem, o time começa. Pedro começa a jogar, Bruno Henrique se lesiona, o Everton Cebolinha tá em final de temporada lá, férias. Gabigol e Pedro começam a decolar, Everton Ribeiro volta a jogar. E ele tá vendo aquilo, o Rascaeta jogando, ele fala: onde é que eu vou jogar aqui agora? Jogador de 14 milhões de euros. 15 milhões de euros. Mas o contrato. Tá vendo, encaixou, vai ser difícil para ele jogar. E às vezes o cara fala isso, o cara, não, agora eu vou ter oportunidade, vou jogar pra caramba, pra ver se. E não vai. Acontece isso também. Ô, Bruno, vai ter também o duelo dos treinadores, né? Nessa final de Libertadores. Tem o Dorival, que é um cara, né, que realmente, título de expressão, o Dorival só tem um, que foi a Copa do Brasil pelo Santos. Sim. Já o Filipão, ele tem 4, ele vai pra sua 4ª final de Libertadores e ganhou 2. Sim. Já ganhou 2 finais de Libertadores. Agora, a fase do Dorival é melhor. O que esperar? Quem você acha? Qual treinador que você acha desses dois que pode ser mais decisivo numa final de Libertadores? O Dorival, ele tem um time melhor também, né? Isso é importante. Isso acho que ajuda bastante. O Flamengo é favorito para a final. Acho que assim, o desenho do jogo, eu acho difícil que ele saia muito do que a gente espera, né? Um Flamengo com a bola, um Atlético mais fechado, pode em um outro momento marcar um pouco à frente, enfim. Mas eu acho que vai ser por aí. O Filipão, ele é um cara muito vencedor, né? Sim, isso é indiscutível. Mas ele é um cara que ele tem a maneira dele de pensar, de jogar, e nunca fez muita questão de pensar diferente, de mudar ou de tentar melhorar uma coisa ou outra. O Filipão, ele é daquele jeito dele. É um cara que aposta em defesa forte, aposta muito em bola longa, aposta muito em bola parada. E ele é dessa maneira, né? E não vai mudar com 73 anos. Então, talvez até o Atlético precise um pouco mais do seu treinador, mas acho que mais como uma figura assim de liderança, um cara que já venceu o Libertadores, que vai estar numa final. Os jogadores do Atlético, o Fernandinho é o mais experiente nesse tipo de jogo, o Thiago Heleno já jogou final com o Cruzeiro também, mas a maioria vai para a sua primeira final ali. Então talvez nesse sentido mais de liderança, de ser um cara que já venceu, ele ajude, mas acho que na parte tática do jogo não tem muito segredo nem de um lado nem de outro. E como eu já falei aqui algumas vezes, né, porque são coisas que não são análises técnicas, são análises políticas. Ano que vem teremos muito menos estrangeiros no futebol brasileiro, né? E com essa final fica ainda mais claro isso. É porque os caras contratam pelo embalo, não contratam porque acha o cara bom, eles contratam pelo embalo. Então, como esse ano os estrangeiros não tiveram um grande brilho aqui, ano que vem vai diminuir mais pela metade, chegou a ter 9 em algum momento. Ano que vem deve ter uns 3 ou 4 só na Série A.